Bom dia, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo da porção semanal da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós estamos trazendo clareza sobre essa parte da Bíblia que ela é fundamental, ela é a espinha dorsal, ela é da onde vai derivar todo o restante da palavra. Porém, muitas vezes nós sabemos pouco sobre ela, ou essas porções nós acabamos passando batido porque parecem não ser coisas assim tão aplicáveis ao dia a dia. Vamos para outros trechos da Bíblia quando vamos, né? E nesse passar batido a gente perde a base. Nós acabamos nos crescendo espiritualmente, tentando nos desenvolver, ou até mesmo tentando nos conectar mais espiritualmente sem a base. E olha só que interessante o que acontece quando não temos a base, nós caímos facilmente. E a porção desta semana, a porção Tetzaveh em hebraico, significa e ordenarás. Ela fala também, assim como a porção anterior, de o que deve ser feito no momento da queda. Como assim, Jardel? O que que aconteceu? Quem que caiu? Como assim? Enfim, para quem está aqui no Instagram, sou o Jardel, sou o marido da Sheila e agora nas quintas-feiras eu estou fazendo também um complemento do estudo da porção semanal. Para quem está vendo aqui, pode ver que possivelmente um ou dois posts anteriores é o estudo que a Sheila fez na segunda-feira e agora complemento com o estudo da mesma porção. Vamos nos colocar aqui na Bíblia, entendendo em qual ponto nós estamos. Nós estamos um pouquinho antes de Êxodo 28. Então, essa porção começa lá em Êxodo, capítulo 27, porção 20. Aliás, versículo 20. Para quem tem aí a Bíblia em mãos, pode abrir para acompanhar. Êxodo 27, a partir do versículo 20. Essa palavra em hebraico, tetzaveh, ela significa e ordenarás. E você vai ordenar, vai dar a ordem para. Porque justo essa porção começa com um trecho lá em Êxodo 27:20. E você deve ordenar aos filhos de Israel que eles devem lhe trazer azeite de oliva puro, esmagado para iluminar e para acender a lamparina na tenda constantemente. Na tenda da reunião, fora da divisória que está sob o testemunho, Arão e seus filhos providenciarão do anoitecer até amanhã na presença de Deus. E este é um estatuto eterno para os filhos de Israel. Ele começa aqui dizendo: esta porção quer dizer que vocês já construíram o tabernáculo, que foi o assunto da porção anterior, e agora vocês devem entender como operar esse tabernáculo. Antes de como operar, quem vai operar esse tabernáculo? Porque vamos fazer um paralelo. O tabernáculo, ele é um instrumento de conexão espiritual. Ele é um altar vivo e constante que faz a manutenção da presença de Deus durante a jornada que o povo viveu no deserto e a conquista da Terra Prometida. Lembra que nós vimos na porção anterior que Deus não habitava no tabernáculo, como às vezes a gente pensa, e aí ele passou a habitar no nosso coração depois da morte de Jesus. Bem, a própria palavra diz: construam um tabernáculo para que eu possa habitar dentro de vocês. Isso é muito forte, porque é um condicional dentro desta jornada aqui. Para que eu possa habitar dentro de vocês, para que eu possa habitar entre vocês, construam para mim um tabernáculo. E aí a gente pode perguntar, ok, mas qual é a função desse tabernáculo? E por que este tabernáculo, que é um nome estranho, não é comum no nosso dia a dia, tá? É uma tenda muito grande, uma tenda especial. Por que essa tenda precisa estar constantemente com velas acesas, com a menorá, que é aquela vela de sete, aquele candelabro de 7 braços, constantemente aceso, como diz aqui, na presença de Deus? Vamos entender cronologicamente aonde se colocam estas duas porções, a da semana passada, da construção do tabernáculo, e a desta semana, na qual nós vamos ver a ordenança dos sacerdotes, aqueles que vão operacionalizar o tabernáculo. Dizem os maiores comentaristas
que estas duas porções, elas estão fora da ordem cronológica da narrativa bíblica. Eu já vou explicar o porquê, fiquem aí. O que acontece antes dessas porções, mas que na nossa Bíblia está fora de ordem, e isso é proposital? Acontece que o povo recebeu a lei, a Torá, no Monte Sinai. Ali já foi visto que o povo não suportou. Como a Sheila muito bem colocou, o Midrash diz que as pessoas ouviam as palavras de Deus e morriam na hora. E Deus precisava as ressuscitar, e isso a cada um dos 10 mandamentos. A ponto de elas disserem: nós não aguentamos, Moisés, vai lá e recebe por nós e depois repassa, porque aqui embaixo está muito difícil. O povo recebeu a Torá, e o que é receber a palavra de Deus? O que é receber a Torá? É receber a fórmula para manter constantemente a presença de Deus junto conosco, junto de alguém. Esta é a função da lei. Se for entrar num tema, uma área mais metafísica, para não usar o termo místico, mas uma metáfora de como funciona o mundo espiritual, cada lei proposta na Torá é como se fosse um canal de conexão com Deus. Mais do que isso, a lei é o próprio Deus expresso através de uma ordenança, de uma ação física, mental, ou oral, dependendo da lei, dependendo do comportamento. Então, lembramos de algo bem básico da lei, que é não matarás, não assassinarás. Toda vez que eu teria a oportunidade, que não tenhamos essa oportunidade de assassinar, e eu não faço isso, eu expresso Deus. Este canal é aberto. Vamos para um pouquinho mais light, né? Não adulterarás. E depois Jesus ainda vem e diz, nem em pensamento. Toda vez que eu teria esta opção e eu opto por seguir o mandamento, eu expresso a vontade de Deus, eu expresso Deus nessa dimensão, eu estou com este canal de luz conectado e aberto. É assim que funciona espiritualmente os mandamentos. Toda vez que eu cumpro o mandamento que diz lembre e guarde do sábado, do Shabat, eu não sou obrigado a fazer isso. Deus em nenhum momento diz assim, você é obrigado a cumprir os mandamentos. Mas o mandamento, ele vai abrir este canal e eu vou expressar Deus através do cumprimento. Toda vez que eu honro pai e mãe, toda vez que eu não uso o nome sagrado de Deus em vão, toda vez que eu creio que Deus é um Deus único, ou seja, que as outras forças que existem no universo não têm poder senão sob a vontade de Deus, toda vez que eu cumpro aquilo que desceu no Monte Sinai, eu estou expressando Deus. Deus está vivendo em mim e através de mim. Essa foi a função da descida da lei do Monte Sinai. Como Deus, pelo amor dele, ensinou aquele povo a ser uma pequena faísca que depois incendiaria o planeta inteiro com esta palavra de Deus. Tanto que foi deste pequeno povo que nasceu Yeshua, o nosso Messias. Eu, Jardel, creio, junto com outros autores, que a lei ter descido especificamente ao povo de Israel foi a pré-condição para que um povo inteiro se santificasse ao ponto de poder suportar lá na frente a alma do Messias que viria. Não sei se alguém concorda comigo, eu não vejo aqui o chat. Se alguém concorda comigo, agora eu abri. Se alguém concorda comigo ou já viu essa visão, pode me compartilhar. O povo de Israel ter recebido a lei também foi uma das pré-condições para lá na frente o Messias vir desse povo. Afinal, o Messias precisava de um vaso, de um receptáculo tão purificado, geração após geração, para suportar essa presença da alma messiânica e cumprir toda aquela obra completa, que é a obra da cruz, que nós sabemos qual é e como ela opera na nossa vida. Se ainda não sabe, sugiro que meditem profundamente o como o fato de a obra completa da cruz impacta na minha vida. Como é bom saber que tudo já tem um destino final, que eu não estou mais em luta, que não existe mais um conflito entre o bem e o mal, porque o mal já foi vencido, julgado, condenado.
porém apenas vivemos um espaço de tempo aonde ainda certas ações oriundas desse mal precisam ser expressas pela vontade de Deus para que o julgamento seja completo. Mas tudo já está vencido. E quando a gente passa a viver, passamos a entender que esta lei aqui ordenada não é um peso ou uma obrigação. Esta lei aqui ordenada é um fato de, é um condicional para, através do prazer e da alegria de ter Deus vivendo através de mim, eu tenho o desejo de cumprir e saber cada vez mais. E principalmente saber cada vez mais. E por isso a proposta desses estudos aprofundados com temas que vão muito além do motivacional, que vão muito além do pegar um gancho emocional, que vão para o entendimento profundo e baseado na própria palavra e nos maiores estudiosos da palavra, para entender o que ela diz. Mas vamos lá. Nós vamos ensinar aqui, vou voltar ao tema da ordem cronológica. Vocês lembram o que aconteceu quando Moisés desceu do monte com as duas tábuas da lei, e isso está descrito logo mais adiante aqui na palavra. Alguém lembra o que aconteceu quando Moisés desceu do monte com as duas tábuas da lei? Qual foi a primeira coisa que ele viu? Qual foi a surpresinha que ele teve? Isso aí, o bezerro dourado. Pecado do bezerro dourado. O povo ficou entediado de, de não ter um Deus para adorar. Moisés estava demorando demais. E ele disse: Vamos construir um bezerro dourado para adorar. E aí isso gerou maior constrangimento. E o pecado do bezerro dourado, que é cronologicamente acontece antes da porção de hoje, ele gerou uma decadência espiritual no povo. Vamos levar isso para a nossa vida. Imaginem que nós conhecemos a Deus, nós como povo. Imaginem nós, a nossa alma como se estivesse lá. Nós conhecemos a Deus, nós recebemos a lei, nós recebemos a fórmula para constantemente Deus estar conosco. Nós começamos a cumprir essa lei e Deus foi nos preenchendo cada vez mais. Nosso vaso foi aumentando, nós fomos ficando cada vez mais carregados da energia de Deus, por conta de saber o como honrar, como cumprir as coisas de Deus. E aí, só que, ao invés de utilizar essa energia para a expansão do reino, para o crescimento, para cumprir ainda mais a vontade, o que que a gente faz? Vai lá e constrói um bezerro dourado. E o que que é simbolicamente o bezerro dourado? Vocês lembram qual era o maior pecado do Egito, de onde foi liberto o povo? O maior pecado do Egito era a idolatria. E o que que é idolatria? É eu pegar a energia que Deus me deu pelo fato de eu estar vivo e eu entregar ela a outro Deus, seja uma entidade espiritual, eu creio que tudo é espiritual, mas eu entrego a minha atenção, a minha energia a coisas que não são da palavra de Deus, que não são da vontade de Deus. Eu entrego a minha energia para rolar coisas no celular, eu entrego a minha energia para ler bobagem, para ver bobagem, para falar bobagem, para falar mal das pessoas. Eu uso a minha energia para, ao invés de trabalhar honestamente, ao invés de trabalhar com dedicação, eu faço o meu trabalho de qualquer jeito para ter tempo de fazer qualquer outra bobagem. Eu uso a minha energia para fazer um bezerro dourado. E isso não é que desagrade emocionalmente Deus. Deus não fica triste ou chora por causa disso. Deus é o criador de tudo, inclusive foi ele que criou o próprio bezerro dourado. Mas quando isso acontece, toda essa energia que Deus nos deu é dedicada ao outro lado. E dentro da nossa narrativa, já existiam povos suficientes que dedicavam a energia ao outro lado, para crescer esse outro lado, porque isso faz parte da vontade de Deus para que seja julgado, seja visto, julgado e condenado. Agora, quando o povo de Israel, que havia recebido, aberto o canal com a palavra de Deus, dedica para o outro lado, ele decai espiritualmente. E isso pode constantemente acontecer na nossa vida, que Deus não queira, mas isso pode acontecer em muitos momentos.
E aí eu quero que, inclusive, cada um que está aqui reflita quantos momentos na nossa vida, e isso serve para mim também, serve para qualquer pessoa, porque se está descrito aqui é uma fórmula, é natural que aconteça com o ser humano, porque se está descrito o como sair desse lugar, é porque vai acontecer, que Deus não queira, mas vai acontecer. Nós recebemos uma grande carga espiritual. Nós vamos a um culto altamente emocional, nós temos uma revelação de Deus, nós nos carregamos, a gente passa um tempo em oração, a gente passa uma semana bem dedicado às coisas de Deus, ouvindo muito louvor, falando, lendo a Bíblia todos os dias, lendo os Salmos, lendo a porção, o devocional, fazendo assim, carregando, estou me sentindo cada vez melhor. E quando ver, eu caio na mesma falha de sempre. O que acontece é que toda aquela energia que eu carreguei, eu entreguei para o outro lado. E a minha alma que estava se elevando, ela decai. Ela decai e pode decair, inclusive, para um nível abaixo de antes que eu me carreguei. E aí, gente, Deus vai trazer aqui nessa porção, nesta e na porção do tabernáculo, é preciso um esforço, um condicionante, um mover pessoal para que esta alma se volte para o seu lugar. Volte a receber aquela energia que recebeu antes. Para Deus não faz diferença se a gente recebe energia ou não, porque Ele manda de forma infinita e abundante. Mas Ele deixa aqui a fórmula. E como é esta fórmula? É como se Deus dissesse: eu entreguei para vocês antes a palavra, a Torá, e para que vocês tenham condições de viver de forma autônoma com esta Torá. Eu não gosto da ideia assim, de pensar que Deus mudou de ideia, ou que Deus se arrependeu, ou que Deus viu que não era bem assim. Mas vamos só fazer uma metáfora. É como se Deus entregou a Torá e disse assim: ó, eu confio que vocês vão conseguir dar conta dessa lei aí por conta. Na primeira oportunidade, não deu. Falei, tá, então vamos dar um passinho atrás e vamos criar um sistema para que vocês lembrem diariamente, um lembrete para que vocês lembrem diariamente que vocês estão recebendo a energia de Deus, para que vocês não se desviem de novo, não esqueçam quem é o Deus verdadeiro. E aí vem construção do tabernáculo. Todo dia vocês vão acordar e vão ver uma fumaça saindo. Todo dia vocês vão acordar e vão lembrar que tem que fazer que o sacerdote tem que fazer o sacrifício diário. Todo dia vocês vão acordar e vão lembrar que quando vocês têm um pecado, vocês têm que ir lá entregar um sacrifício por conta da expiação. Todo dia vocês vão lembrar que o centro da vida de vocês é Deus. O tabernáculo é um lembrete gigantesco na forma de uma tenda para a sustentação dessa presença de Deus. Faz sentido isso para vocês? Estas duas porções aqui tratam de como fazer para esta alma que decaiu, que entregou a energia para o outro lado, poder voltar. Quem está vendo essa aula gravada, escreve aqui embaixo se até essa parte aqui fez sentido. E aí eu sugiro que vocês leiam a porção aqui em Êxodo, a partir do 28. Ele vai falar sobre como Arão e seus filhos e a sua família vão ser a primeira classe de sacerdotes. O que é um sacerdote? Explicado muito bem pela Sheila na aula anterior. Sacerdote é aquele que mantém a presença de Deus. Ele não é o profeta. O profeta é aquele que tem a experiência com Deus. Mas essa experiência, ela não é tão controlável, ela é aleatória porque ela vem num momento específico quando Deus quer. O sacerdote é aquele que faz continuamente ações para manter a presença de Deus, para lembrar continuamente. E aqui ele vai descrever o como fazer a roupa do sacerdote. Eu vou compartilhar para quem está vendo aqui no Zoom uma imagem que eu separei com as roupas do sacerdote. Me avisem se vocês estão vendo aí, ok? Olha só que interessante. Nessas roupas aqui, ela compõe uma túnica básica, que é essa túnica branca, um calção, que é uma calça que vai por baixo da túnica. Aqui nessa imagem, ela não está fiel porque ele está de sandálias aqui, mas na roupa original os sacerdotes serviam de pé descalço, tá? Tanto dentro quanto fora, por isso que eles deveriam lavar os pés e as mãos ao entrarem. Eles estavam constantemente de pés descalços, em contato direto com a terra.
Aí nós temos um avental, tem um manto que na borda dele, olha aqui embaixo, tem uns sininhos aqui, ó, dourado e roxo. Esses sininhos, quando o sacerdote principal, o sumo sacerdote, que é o que tem a roupa mais completa, essa aqui é a roupa do sumo sacerdote, do principal. E aí tem a roupa dos sacerdotes, que é um pouco mais simples que essa. Na prática, não tem essa parte de cima. Toda vez que ele se movimentava por dentro do tabernáculo, esses sininhos faziam um barulho, né? Lembravam que tinha alguém ali se movimentando. Ele tem aqui 12 pedras no peito, e cada uma dessas pedras simboliza cada uma das tribos de Israel. E aqui nos ombros dele, vejam que tem uma correntinha, uma corrente de ouro, e nos ombros também tem um detalhe aqui, que aqui no nosso desenho está quadrado, e esse detalhe também eram mais duas pedras preciosas maiores que iam sobre os ombros. E nessas pedras também estavam gravados os nomes das doze tribos de Israel, seis de um lado e seis do outro. Nessas pedras aqui, e essa pedra no peito, ele é um lembrete constante ao sacerdote de que eu não estou aqui por mim mesmo. Eu estou aqui representando todo o povo. Eu carrego no meu peito, no meu coração, as 12 tribos. Eu carrego nos meus ombros a responsabilidade de servir por estas 12 tribos. Esse é o simbolismo, um dos simbolismos por trás dessa roupa com essas pedras preciosas. Então, se ele olhasse para o lado direito, ele via tribos de Israel. Se ele olhasse para o outro lado, ele via tribos de Israel. Se ele olhasse para baixo, ele via tribos de Israel. Opa, eu estou aqui 100% pelas tribos de Israel. E o que acontecia se ele olhasse para cima? Olhem aqui para cima, o que que tem na testa dele? Na testa dele tem uma placa de ouro. E essa placa aqui, ela tem um escrito muito especial. Vamos seguir aqui na leitura, lendo todo o Êxodo 28, com os detalhes dessas roupas. Ele vai seguir dando detalhe, detalhe do detalhe. Deus se importa com os detalhes. Depois ele vai falar sobre como fazer essa santificação, essa consagração dos sacerdotes, que funciona através de um sistema específico de sacrifícios. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Quem tiver a curiosidade, leia lá em Êxodo 28. Ele vai seguir falando sobre, quero entrar num foco em específico, que diz sobre esta placa na testa do sacerdote. Separei um estudo especial sobre isso. E só um minutinho, gente. Na testa do sacerdote existe essa placa de ouro. Ela no original é chamada de tzitz, quer dizer, né, uma placa que vem na testa. E ali está escrito Santo do Senhor. O que significa santo? Separado pelo Senhor. Se ele olhar para cima, ele vê, eu sou separado pelo Senhor. Essa placa que vai na testa, ela vem mais posteriormente. As ideias mais místicas em relação à Torá, à Bíblia, vão dizer que cada alma vem gravado na sua testa as letras referentes à sua missão aqui na Terra. Aqui vocês não precisam acreditar fielmente em mim, porque isso já é uma leitura mística, já entra no nível mistério. E a gente pode entender, a gente pode ter dois tipos de pensamento quando nós entramos no nível mistério. Nós podemos associar o pai, eu acho que realmente é isso, eu acredito nisso fielmente. Ou pelo outro lado, eu posso pensar, isso é uma metáfora. Os dois valem. O que é uma metáfora? Ah, está me falando uma coisa para explicar um conceito. Sendo verdade absoluta ou sendo uma metáfora, ou sendo os dois, porque o mundo espiritual é incompreensível ao ser humano, na testa de cada um está escrito, segundo essa leitura, a sua missão espiritual, na sua alma. Os seres espirituais, os anjos, e inclusive os seres do outro lado, são capazes de ver essas letras e entender: olha, fulano nasceu para isso.
A Rose nasceu para esta missão espiritual. A Sônia nasceu para essa. A Carolina nasceu para essa. A Maria Amélia nasceu para essa. A Sheila nasceu para essa. A Vera nasceu para essa missão espiritual. Como se tivesse gravado qual é a sua missão, para que a tua alma veio aqui fazer, o que ela veio retificar, o que ela veio crescer. Quando, olha só que interessante isso, quando nós estamos caminhando de acordo com a nossa missão, é dito que essas letras brilham, sai luz dela e iluminam os nossos olhos. Lembram que Yeshua fala que aquele que possui o Espírito dentro de si, aquele que segue a vontade de Deus, tem os seus olhos iluminados, transcende, é uma vela, é uma candeia que traz luz. Quando eu estou na missão espiritual, de acordo com a vontade de Deus, os meus olhos são iluminados e a minha testa brilha com essas letras que estão gravados e eu me sinto constantemente mais energizado para cumprir a missão. Agora, quando eu estou fora da missão espiritual que está gravada na minha alma, as letras se apagam. E aí eu não tenho, eu tenho aquela sensação de estar perdido, não sei para onde eu vou, o que que eu estou fazendo aqui, onde que eu tô, pouco que eu vou, o que que eu vou fazer, porque eu não tenho essa energia brilhando em mim. É como se eu estivesse trabalhando no modo economia de energia, porque as minhas luzes estão apagadas. Leva isso para o nível absoluto ou metafórico, para entender aquelas fases da vida em que a gente está se sentindo muito bem, muito energizado, com muita vontade de fazer, e quando as letras se apagam. E o que que mais pode fazer com que as letras se apaguem? Quando eu pego esta energia, e peguem, eu comecei falando sobre isso, e entrego ela para coisas que não são a nossa missão. E aí nós sabemos que nós temos constantemente o Espírito Santo como o nosso consolador e também como aquele que nos guia para qual é a nossa missão. A gente tem, o próprio apóstolo Paulo fala que mesmo aquele que não conhece a Deus, ele tem na consciência o que deve e o que não deve fazer. Nós temos a lei escrita no nosso coração. No fundo, a gente sabe exatamente o que deve e o que não deve fazer. Toda vez que a gente faz o que não deve, mesmo a consciência nos falando que não deveríamos fazer, parte dessa luz vai para o outro lado e as letras vão se apagando. A gente perde o senso de missão. E aqui o sacerdote, ele carrega na testa esta placa, olhem aqui no detalhe, esta placa dizendo ali, ó, separado de Deus, santo de Deus. Para ele mesmo lembrar que ele está fazendo isso daqui não por ele mesmo, mas porque ele foi separado por Deus, ou seja, enquanto ele está servindo aqui, ele não tem vontade própria, ele deve fazer o que é necessário porque ele está representando um povo e não ele mesmo. E, e é dito dentro de uma leitura mais espiritual que esta placa espiritual, essa placa na testa, inclusive serve como uma proteção, entre aspas, tá, para o mundo espiritual. Não vou usar o termo proteção, não é o que cabe aqui. É um recado ao mundo espiritual. Como se dissessem: não mexam com este, não julguem este, os anjos de julgamento não julguem ele. Não façam mais do que eu estou ordenando. Por quê? Porque ele é um separado de Deus. Ele é aquele que movimenta as coisas de Deus nessa dimensão. E aí, gente, se nós formos fazer um resumo de tudo que nós vimos aqui, aliás, eu vou só concluir o assunto, vou falar do que nós trouxemos até agora, em que nós vimos a construção do tabernáculo. Nós vimos agora a ordenança dos sacerdotes. Nós vimos que nessa porção ele começa falando do óleo de oliva, que constantemente queima, essa menorá constantemente queimando, simboliza que para a presença de Deus estar com vocês neste momento da queda espiritual pós-bezerro de ouro, exige um esforço constante. Todos os dias a menorá tem que ser acesa, e esse acendimento é feito com o óleo de oliva mais puro, então, não é qualquer óleo, existe todo um preparo anterior. Não é qualquer um que acende, é só o sacerdote com as roupas específicas, no horário específico, do jeito específico, para manter constantemente essa lembrança.
um sinal tanto ritualístico quanto pedagógico. Nós vimos que esses sacerdotes que usavam essa roupa especial, logo mais adiante, eu acabei não entrando nos detalhes, sugiro que vocês leiam Êxodo do 28 em diante. Eles fazem uma consagração especial, em que foi feito na época um sacrifício. Esse sacrifício foi retirado o sangue era colocado na orelha, no dedão da mão e no dedão do pé e no altar. Olha só, vou entrar nesse detalhe porque não tem como não falar dele. Era feito um sacrifício, era retirado o sangue significa energia física e espiritual. O sangue é o ponto de conexão do físico com o espiritual. E este sangue era colocado na orelha, no dedão da mão e no dedão do pé e no altar. Aspergido o mesmo sangue no altar, fazendo uma conexão entre o que você ouvir virá do altar, será a vontade de Deus. O que você fizer com as suas mãos, as suas ações, virá do altar. Será a vontade de Deus. Por onde você caminhar, da onde vem a informação de para onde ir? Lá do altar. Da vontade de Deus. Eu vendo uma conexão espiritual entre o altar e o indivíduo que vai servir no altar. Feita essa consagração, eles vão começar a operar no tabernáculo, fazendo os sacrifícios, o acendimento da menorá, fazendo todo o dia a dia. E lá, ao final dessa porção, ele vai falar sobre o incenso. O último dos altares que é feito é o altar interno, que é o altar de incenso. Também era queimado incenso 2 vezes por dia. E nesse esse queimar de incenso, e também uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, era queimada uma porção extra de incenso. Esse altar de incenso, ele significa uma purificação, uma limpeza. Por isso que o sacerdote, antes de operar, de fazer a substituição do pavio da vela, antes de fazer qualquer coisa, ele precisava se incensar para toda e qualquer impureza em nível energético que tivesse nele fosse removida através desse incenso, um incenso altamente específico. Poderíamos fazer um estudo só do incenso, porque cada um dos elementos do incenso tem um simbolismo específico, mas ele significa, o incenso são várias fontes diferentes da natureza que geram uma coisa única com um aroma altamente específico, e esse aroma era na época visto como o condutor da purificação que vinha de Deus. E este incenso, no dia de Yom Kippur, que é o dia máximo, todo o ambiente ali era fortemente incensado para suportar a presença divina. Nós vamos ver, inclusive, lá adiante, se não me engano, na Parashá Pinhas, na porção Pinhas, em que Arão, pode me corrigir depois se eu estiver errado, em que Arão, inclusive, ele pega o incensário e ele incensa, ele cria uma barreira espiritual entre uma peste que estava se assolando e o povo. E esse incenso foi suficiente para separar o povo da peste que estava acontecendo. Por isso que o incenso tem essa forte função espiritual aqui. E o altar de incenso foi o último que foi feito, depois de tudo concluído. E aí nós vamos ver, olhando até mesmo para o Novo Testamento, que lá em Apocalipse, é dito em Apocalipse 5 versículo 8 que sob o trono de Deus existiam taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações dos separados sobem até o trono como se fossem incenso. E aí eu gosto de trazer, vocês conhecem a minha percepção, que eu creio fortemente que tudo aquilo que se manifesta no mundo físico é, na verdade, uma representação do mundo espiritual. Isso não sou eu que inventei isso. Tá? No Novo Testamento, na carta aos Hebreus, e mais de uma carta, o próprio Paulo diz: as coisas do mundo físico, elas são sombras do mundo espiritual. Se existe um altar de incenso no mundo físico, e esse incenso serve para fazer uma purificação, existe um representante no mundo espiritual. Se existe um sacerdote no mundo físico, existe um sacerdote no mundo espiritual. Nós vimos na porção anterior que o Novo Testamento diz que este sumo sacerdote é o próprio Yeshua operando no tabernáculo celestial. Se existe uma estrutura organizada de sacerdotes no mundo físico,
existe no mundo espiritual. Se existe um dia a dia a ser cumprido, uma rotina para a manutenção da presença de Deus no mundo físico, também ela existe no mundo espiritual. E esse é o recado sobre essa porção. Aquele que quer dedicar-se a Deus, aquele que é separado para as coisas de Deus, ele recebe a revelação, porém essa revelação precisa ser sustentada com uma constância. E essa constância não é de qualquer jeito. Ela exige aqui no simbolismo roupas especiais, uma consagração especial, uma uma tábua, uma marcação de ouro na testa, uma placa de ouro que te mostra que tu está separado. Óbvio que a gente não vai sair agora com uma corrente de ouro na cabeça, escrito santo, achando que a gente é sacerdote. Não é sobre isso. É sobre pegar o simbolismo disso e entender. Se a nossa missão está escrita na testa, e eu quero que essa missão esteja alinhada à vontade de Deus, as minhas ações, lema da consagração, aquilo que eu escuto, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, para onde eu vou, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. E assim eu sigo como um representante, um santo de Deus, separado para essa terra. Pessoal aqui do Instagram, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Agora nós seguimos no grupo do Zoom, com tanto a oração para nos recarregarmos com essa energia e também, especialmente, com o compartilhar com dúvidas, questões. Para quem está vendo essa aula aqui gravada, vai lá no link da bio, entra no grupo do WhatsApp, que toda segunda e toda quinta de manhã tem um estudo da porção. Tá bem, gente? Até uma próxima. E aí, vamos aqui para o Zoom, gente. Quero ouvir de vocês aí como que foi a percepção deste estudo. Assuntos novos, quem já tinha pensado dessa maneira? Bom, muito obrigado. Deus seja louvado por esse estudo. Dúvidas, certo? Muito bem. Então vamos fazer a nossa oração, nossa consagração. Convido a Sheila para dar o start na oração, pode ser? Depois nós vamos complementando, como geralmente é feito. Ao som do vizinho e da tentativa dele ligar o carro. Ah, respiramos então? Ah, bendito és tu, Pai. Te bendizemos por mais essa porção. Bendizemos o teu nome, elevamos em unidade o teu nome aos lugares mais escondidos do nosso coração. Que nesses lugares onde estamos e ainda o seu nome não é revelado, possa ser iluminado. Te agradecemos, rendemos a ti graças e louvores, a quem o Senhor é. Declaramos o nosso amor por ti, declaramos a nossa gratidão por ti. Gratidão, Pai, porque o Senhor conduziu o Jardel a esse grupo, para que ele nos agracie com a sua voz e a sua conexão contigo. Graças nós te damos, Pai, porque a cada dia mais o Senhor se revela para as nossas famílias. Todas nós aqui no Jardim de Oração estamos vivenciando um novo tempo contigo, um novo tempo através desses estudos e nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque quão boa é a nossa parte. Mesmo em meio a dificuldades, mesmo passando por situações de esmagamento,
nós conseguimos nos permanecer conscientes da tua unidade, conscientes de que é o Senhor promovendo em nós um bom azeite, como já foi explicado nessa porção. Quão boa é a nossa herança nesse tempo, por estarmos tendo méritos de te conhecer nas tribulações, de te conhecer nas dores, de te conhecer nesse esmagamento. Quão grata eu sou, Pai. Falo por mim e pelas minhas irmãs, também pelo meu esposo, nesse momento, nesse grupo. Quão gratos somos, porque o Senhor se revela nos contos, na tua palavra escrita, na tua palavra oral, através dos sábios. Somos gratos, Pai, porque o Senhor coloca em nosso coração liberdade para que a gente possa ouvir os nossos irmãos judeus sem defesas, sem ataques, sem querer comprovar o seu filho, a messianidade do seu filho. Somos gratos porque somos livres para estudar a tua palavra. Somos gratas pela tecnologia que nos conecta em inúmeros lugares ao mesmo tempo. Quão fantástica é a obra das tuas mãos, Pai. Te agradecemos pela natureza, pelo frescor da manhã. Te agradecemos pelas tribulações da semana e pelas que ainda acontecerão até o término do Shabat. Que essa nova semana se renove de maneira esplendorosa, que a luz do teu nome resplandeça na nossa testa, assim como o Jardel testificou para nós, que a luz do nosso destino resplandeça na nossa testa, em todas as nossas testas, e testifique ao mundo espiritual quem somos e o que viemos fazer, que nós possamos ser tocados e preenchidos, que todas nós que estamos sentindo nesse momento solidão, tristeza, desamparo, seja preenchida pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, que nós possamos nos sentir amadas. Nós nos sabemos amadas por ti, Pai, que nós possamos nos sentir amadas também. Que os anseios do nosso coração possam ser sanados, se não sanados, possam ser compreendidos. Que aquilo que ainda não vivemos possa ser compreendido por cada uma que está necessitando compreensão do Senhor. Que aquilo que ainda não chegamos a uma gratidão plena, que nós possamos receber informação mental daquilo que está acontecendo e do motivo pelo qual o Senhor está promovendo os nossos testes nesse momento. Te agradeço, Pai, porque o Senhor vem se revelando com mais maturidade. Não o Senhor mais maduro, nós mais maduros, recebendo mais do Senhor. Te agradeço por isso. Te peço brahás, bênçãos reveladas para todas nós, para os nossos filhos, para os nossos maridos, que nós possamos e a nossa casa ser um manifesto de quem tu és, que as nossas portas revelem o teu nome, que as nossas entradas e saídas estejam guardadas desde agora e para todo sempre. Te peço isso em nome do seu filho, Yeshua, nosso Messias. Amém, ve amém. Muito bem, gente. Quero agradecer a todas pela atenção e agradecer especialmente a Deus por poder ser um veículo dessas palavras. Eu, especialmente, sou eu que aprendo mais, porque todo o estudo preparatório traz uma compreensão que uma, uma leitura, ela muitas vezes não traz. A gente precisa ir cada vez mais atrás e por isso essa é uma responsabilidade, uma oportunidade que eu agradeço muito a Deus por poder cumprir a ela. Espero que esses ensinamentos tragam para cada um de nós uma clareza sobre existe o servir a Deus,
existe a queda, se não existisse, ela não estaria relatada, mas existe a fórmula de retorno. E a fórmula de retorno é constância, é construção do tabernáculo, é servir sacerdotal, é constância para voltar ao nível anterior e poder crescer ainda mais. A constância é um símbolo de maturidade espiritual. Vocês perceberam que apesar de ter havido aqui na porção uma queda muito grande, em nenhum momento é falado de culpa. Se estão culpados, não é falado de culpa. Inclusive, os estudiosos comentam que esse é um dos motivos que a porção referente ao tabernáculo e à unção do sacerdote, apesar de cronologicamente estar depois do bezerro dourado, na Torá ele é colocado antes. Por quê? Porque Deus sabe que nós vamos cair, sabe que nós vamos fazer o bezerro dourado. Mas pelo amor dele, ele dá a fórmula antes para sair, para que a gente não seja pego de surpresa. Ele tem consciência que a nossa aliança com ele inclui a nossa falha. Deus tem consciência disso, mas ele já coloca a fórmula anteriormente. Isso no Novo Testamento é colocado na metáfora de Deus não dá um fardo maior do que você pode carregar. Deus não te dá uma tribulação sem te dar a saída dessa tribulação. Deus não te dá ele não usa o termo tribulação, ele não te dá uma tentação sem que exista uma saída para ela. E a porção está dizendo isso. Eu vou primeiro falar como vocês vão se reconciliar comigo. E depois eu vou narrar o momento da queda, porque o importante não é a queda. O importante é a reconciliação. Muito bem, gente. Então, um ótimo restante de semana para quem vai ficar para a leitura do próximo livro. Até breve, eu vou estar aqui ouvindo, mas não vou estar no grupo. Até mais, gente. Gratidão e até depois.